dela. Esta mulher, esta fineza de pessoa, ela que deixou Jaqueline Kennedy no chinelo, ela que está entre as mais, o que eu não sei, mas está entre as mais. Na verdade eu sei, mas não vou falar, e você também sabe exatamente isso que você está pensando. Dela. Esta mulher, esta fineza de pessoa, ela que deixou Jaqueline Kennedy no chinelo, ela que está entre as mais, o que eu não sei, mas está entre as mais. Na verdade eu sei, mas não vou falar, e você também sabe exatamente isso que você está pensando. Também na Espanha, a primeira dama Janja afirmou que a suposta ausência de controle sobre redes sociais e big techs contribui para a morte de mulheres. Vejam só, a declaração foi feita em participação na primeira mobilização progressista global em Barcelona. Vamos ouvir a boca mole. A gente sempre falou que a imprensa era o quarto poder no mundo, mas hoje a gente tem um poder que talvez esteja acima de todos, que são as redes sociais, as big techs, né? Esse poder invisível que a gente não tem controle, a gente vive um momento em que qualquer um faz um discurso de ódio contra uma mulher na internet, na sua rede social, e fica por isso mesmo. E isso tem levado à morte de muitas mulheres e de muitas meninas também. Então eu acredito que a gente tem um desafio do campo progressista de falar todo dia sobre isso. É nossa responsabilidade falar sobre isso. Aí eu lembro porque o novo melhor amigo de infância dela, quando ela subiu a rampa, e quem sobe a rampa é a primeira dama. Quase que eu fiquei meio largado. Não, pelo amor de Deus, não faça isso. Ela era a nova melhor amiga de infância do dono da Choquei. O dono da Choquei, que foi preso na semana passada por ser um dos tentáculos do narcotráfico. Talvez por isso o presidente Lula, né, esteja aí influenciado pela Janja para que os Estados Unidos não coloque PCC e Comando Vermelho, que são verdadeiras potências do narcotráfico internacional, como grupos terroristas, porque afinal de contas um grande amigo dela, né, que ele levou até para fazer turnezinha lá no palácio, né, amigo e irmão de Janja, lava dinheiro para o narcotráfico, o dono da Choquei. E dono da Choquei, aliás, que sim, ela tem razão, essas mídias das redes sociais, elas levam à morte de mulheres, porque a Choquei, de um dos melhores amigos da Janja, segundo o dono da Choquei e segundo a própria Janja, em 2023, ele publicou uma falsa sobre uma menina, sobre um suposto relacionamento que ela teria com o Whindersson Nunes, e essa menina suicidou-se. Pois é, tem razão, Janja. As suas redes sociais já mataram mulher no Brasil, mas ela não falou nada. Então ela gosta de falar no genérico, porque quando mata mesmo, ela se cala, João. Pois é, Pavinato, e você vê que ela parte dessas premissas falsas que não são impostas na linguagem de discurso de ódio, né, que é um símbolo falso, né, discurso de ódio, o debate público já adota como uma premissa verdadeira. E aí ela fala que esse discurso na internet acaba gerando a morte de mulheres. Então, no vídeo anterior do Porta dos Fundos, aqueles dois rapazes lá que se identificam como humoristas, um deles falou no final, Carmen Lúcia, o outro falou, Carmen Lúcia vai chamar o Gilmar. Então me parece que ali seria a misoginia. A própria Carmen Lúcia também já disse que esse discurso, né, que ela sofre muito por ser mulher no cargo mais alto do país, ela sofre porque é diariamente. Feia, ela sofre diariamente. Mas é verdade, já dizia o Clodovil, só porque é feia. Se fosse bonita, não sofria. A Ellen Grace Northfleet
nunca sofreu no cargo. E depois ela ainda foi pro tribunal do Mercosul, né? Ela teve um cargo lá no Mercosul. Mas essa questão da Janja com a Choquei, que o Choquei falava, né? O rapaz, o Choquei lá, falava o tempo inteiro que era muito amigo da Janja. Então é importante que tenha o Janja Leaks, né? As conversas da Janja com esse rapaz da Choquei, porque ele tá diretamente envolvido. Janja Leaks? Janja Leaks, Você sabe que to leak em inglês, porra. I leak, you leak, she leaks. Não, é L-A, né? L-A. Não, bom. Não é Janja Leaks. Seria igual o Wikileaks, né? Dos vazamentos. Uma digressão de Wikileaks. Porque pra quem não sabe o que é to leak. Quase. Coisa. Mas uma mulher que fala esses palavrão aí, tanto faz também. E o cara da Choquei lá, o dono da Choquei, ele estava envolto tanto com Erika Hilton, toda essa turma era um ecossistema de esquerda, a favor dos políticos de esquerda, muito a favor do Lula, sempre manifestações a favor, fazendo aquelas tergiversações da verdade, vamos por assim, pró-Lula, né, defendendo aqueles dados do IBGE do Lula, que são altamente questionáveis pelo próprio, por gente ali do IBGE. Então é realmente lamentável que a Janja esteja falando ali em nome do Brasil. Ela está ali, o Lula estava lá pelo Brasil, nesse encontro de esquerdistas, líderes esquerdistas que ninguém leva a sério na Espanha, para ficar falando essas bobagens de sempre, regulamentar. Eles não falam de problemas reais, que é o cara da Choquei, que lavava dinheiro para PCC, Comando Vermelho, que os Estados Unidos quer colocar como grupo terrorista. Afinal de contas, eles dominam o território no Brasil, impõem uma lei, engravidam menores de idade, pintam e bordam lá como se fosse o Estado, pegam dinheiro de empresários que lá atuam, eles são obrigados a pagar caixinha, fazem construções lá e as pessoas são obrigadas a comprar, pagar aluguel para eles, então eles atuam como terroristas sim, segundo a própria lei brasileira. E o governo Lula atua contra isso ao mesmo tempo que fica com essa falsa narrativa de que discurso na internet mata a mulher, o que é evidente que não. E sempre nesse outro símbolo falso, né? Só para fechar, Pavinato, que é homens matam mulheres, que é uma grande falsidade, que é criminosos matam pessoas inocentes ou vítimas. Então não é que homens matam mulheres, muito pelo contrário. Ela fala isso porque ela nunca viu uma briga de sapatão na vida. Porque quando ela vê, ela vai ver o risco, como é arriscado, isso é muito perigosa essa rinha. Agora, ela falou que ninguém tem controle das redes sociais. Ela não conhece a China, ela não conhece nenhum regime autoritário atual, como Cuba, por exemplo, eles têm total controle das redes sociais, Caivano. Ela está desinformada. Sim, sem dúvida alguma, né? E que português, né, Pavi? Que domínio da língua mãe dela, de onde ela nasceu. Janjona, biloba no furunfunfum. E eu imagino o tradutor espanhol ou inglês tentando traduzir teje. Você pode imaginar? Ele já trabalhou com a Dilma, já trabalhou com o Lula. Ficou fácil. Tá ficou fácil, é verdade. Deve ser até o tradutor do Paulo Coelho. Eu nunca vi uns livros tão mal escritos vender tanto em outro idioma. Muito bom. E aí, seguindo essa métrica, né, são 2 pontos. Primeiro, essa informação que o João recolocou agora sobre a questão de matar mulheres especificamente. E, em segundo, que não há uma fiscalização nas redes sociais. E antes de falar disso, eu vou só dizer uma frase. O que a Janja diz não é verdade. Logo, você tira suas conclusões. Foi o STF que obliterou o artigo 18 do Marco Civil da Internet recentemente, não foi, Pavi? Foi. Flexibilizou. Então, olha, regulação tinha. Foram vocês com um lobby enorme que fizeram, protagonizaram casuisticamente uma revisão para que vocês pudessem fazer exatamente o que vocês fazem. Colocar na internet mentiras, por exemplo, contra o Flávio Bolsonaro, que foi o que nós tratamos aqui na última matéria. Mas por que não lembrar do próprio pai, Jair Messias Bolsonaro, que sofreu com cortes, para dizer o mínimo e ser muito educado, cortes maliciosos de vídeo durante a pandemia, para dizer que ele era o malvadão da pandemia e por aí adiante. São vocês que fazem isso. E como o Pavinato deu 2 exemplos, né? China, Cuba, a própria Rússia, né? Nós temos também países da Escandinávia, enfim, tem vários países que apertaram demais. A própria Alemanha na Europa, a França também agora, tentando implementar a mesma legislação que vai travar as pessoas, cada vez piorar mais a liberdade de expressão. E com isso, aqui, nós, defensores da liberdade, não podemos concordar. Olha, de acordo com o Estadão, a Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia, que é a estrovenga autoritária